Olá pessoal, eu sou o professor Glauco Lira e neste vídeo nós vamos dar continuidade sobre derivada e derivação em função de duas ou mais variáveis. Neste vídeo em específico, vamos falar de derivação total. Porém, antes da gente iniciar o conceito de derivação total, vamos entender a ideia de diferenciabilidade. No caso de uma função no R2, como a gente viu, a gente tem uma curva, né, que é uma função y igual a f de x, e dado um ponto xy e um outro ponto na curva, vai ocorrer uma certa variação no eixo x e no eixo y, que vai ser ΔX, a variação no eixo x, e ΔY, a variação no eixo y. Se a gente traçar uma reta aqui, nós vamos ter uma secante ou um erro de aproximação em relação à reta tangente, certo? Bem, vamos então estudar esta aproximação da secante para a tangente. Vimos lá em derivada, se f for uma função derivável em x, a gente vai ter que o limite de ΔY por ΔX quando x tende a zero vai ser a nossa derivada, porque ΔX é a variação, se a gente for ver aqui, ó, vai ser f de x mais delta menos f de x sobre ΔX. Então, isso aqui seria a definição de derivada. Bem, vamos considerar que há um ΔX muito pequeno, ou seja, essa variação ainda há um erro de aproximação. E esse ΔX, então, não é igual a zero. Com isso, se a gente for fazer a diferença de ΔY sobre ΔX com a sua derivada, vai existir um incremento muito pequeno que a gente vai chamar de epsilon. Se esse ΔX tender a zero e esse erro epsilon tender a zero, a gente vai ter a seguinte expressão: ΔY igual a derivada de f vezes ΔX mais epsilon ΔX, né? Só a gente pegar essa expressão, passar para o lado direito, e ΔX vai multiplicar todo mundo que está do lado direito. Diante disso, a gente pode dizer então que a variação da função num ponto C vai ser como? A derivada da função em C, ΔX mais epsilon, que é esse erro muito pequeno, ΔX, que a gente também pode chamar de incremento de uma função. Ora, esse incremento ele tende a zero quando o ΔX tende a zero. Certo? Então, a gente pode, a partir de uma reta tangente, observar que esse ΔX vai ser uma variação infinitesimal, que então a gente vai trocar ΔX por dy, o diferencial dy. Assim, o ΔY igual a f' ΔX mais epsilon ΔX vai ficar como? ΔY pelo valor infinitesimal dy. F', o ΔX vai ter um valor infinitesimal dx. Esse epsilon está tendendo a zero, então a gente vai ter simplesmente a expressão dy igual a f' dx. Certo? Seguindo este raciocínio, vamos agora fazer este estudo para uma função no R3, ou seja, em 3 dimensões. Veja que esta variação aqui, ela vai ocorrer quando tiver uma variação aqui, que é em relação ao eixo y, certo? Então, o eixo y está variando aqui, então esta expressão está variando em relação ao ponto xy. E vai haver uma variação aqui, paralela ao eixo
x, né? Que vai ser o nosso ΔX. Então, a gente vai ter uma variação aqui ΔY e uma variação ΔX. Assim, esse ponto no plano XY referente a este ponto aqui vai ter uma variação ΔX e ΔY, certo? Assim, essa variação ΔZ vai ter a seguinte relação em x, derivada de f em relação a x, variação em x, mais o erro ou o incremento, né, em x, ΔX. Lembra que em uma variável isso aqui seria f', ΔX mais epsilon ΔX. Como está em duas variáveis, vai ficar a derivada parcial, ΔX mais o incremento ΔX. O mesmo a gente faz para y, então a expressão fica muito semelhante, com exceção da variável y e o incremento em y. Certo? Reorganizando a expressão, para a gente ter apenas os incrementos no final da equação, a gente vai então agora fazer uma aproximação onde estes incrementos tendem a zero, que seria o quê? Esse plano tangente. Quanto lá em duas dimensões é a reta tangente, aqui a gente vai estudar um plano tangente em relação a esta curva. Então, o ΔX vai ter um erro, uma variação infinitesimal chamada de dz. O mesmo vai acontecer com o ΔZ vai ser infinitesimal dz. O mesmo vai acontecer com o ΔX e com o ΔY. E esta expressão então aqui vai ser zero e esta também vai ser zero, porque este incremento vai tender a zero e este incremento vai tender a zero. Assim, a gente vai ter então ΔZ um valor infinitesimal dz, ΔY um valor infinitesimal dy e um ΔX um valor infinitesimal dz. Assim, só ocorre se o incremento em x for zero, tender a zero, né? E o incremento em y tender a zero. Com isso, a gente vai ter então dz igual a derivada parcial de f em relação a x dx mais derivada parcial de f em relação a y dy. Isto aqui é chamado de diferencial total, que vai nos dar esta variação aqui no eixo z, certo? Ou seja, a inclinação vai me dar o índice de inclinação desta superfície aqui. Vamos ver um exemplo para entender como a gente faz a álgebra desta diferencial total. Então vamos considerar a função f de x e y de duas variáveis igual a 3x² y³ mais 2x. Para calcular a diferencial total, a gente primeiro acha a derivada de f em relação a x. Neste caso vai ser 6xy³, porque a gente vai derivar somente em relação a x. Nesse caso o y é constante, então o 2 passa multiplicando o 3 e diminui um dos expoentes. E aqui 2x, a derivada de 2x vai ser 2. Derivando f em relação a y, a gente vai ter a expressão 9x² y², que é y ao cubo passa multiplicando 3 e diminui um dos expoentes. O x² é uma constante, fica inalterado. Neste caso aqui, derivando em relação a y, o 2x é uma constante, então vai dar zero. Assim, a diferencial total de f, que é dado pela expressão aqui, vai ficar 6xy³ mais 2dx mais 9x² dy. Então temos a diferencial total. Somente isso. Vamos ver a situação quando a função tem três variáveis. Então, a função está
no R4. Aqui a função está no R3, duas variáveis e a imagem junto da o R4. Aqui a gente tem R3, desculpa. Aqui a gente tem 3 variáveis e a imagem da função, então fica R4. Voltando então aqui para este exemplo, a expressão é dada por x à quinta, y à sexta mais y ao quadrado z à quarta mais x ao quadrado z à sexta. Para achar a diferencial total, a gente deriva em relação a x, que vai ser 5x à quarta, y à sexta mais 2x à sexta. Aqui o 5 passa multiplicando aqui, 5 diminuindo o expoente, não altera o y. Aqui não tem x, então isso aqui é uma constante zero. O x ao quadrado passa a ser 2x aqui, e o z fica inalterado. Derivando em relação a y, a gente vai ter o 6 passa multiplicando e diminui 1 do expoente. O x à quinta é uma constante neste caso. Aqui vai ficar 2y, né? Z à quarta. E aqui, como não tem y, é zero. Derivando f em relação a z, a gente vai ter aqui zero, porque não tem a variável z. Aqui a gente vai ter z à quarta, a derivada de z à quarta é 4z ao cubo. 4z ao cubo, o y ao quadrado permanece. A derivada de z à sexta fica 6z à quinta. 6z à quinta e o x quadrado permanece. Assim, pegando cada uma dessas expressões e substituindo na diferencial total, a gente vai ter, então, a seguinte expressão. Diferencial de f vai ser 5x à quarta, y à sexta, mais 2x, z à sexta, dx, mais 6x à quinta, y à quinta, mais 2y, z à quarta, dy, mais 4y ao quadrado, z ao cubo, mais 6x quadrado, z à quinta, dz. Neste caso, a gente vai ter dx, dy e dz, porque a gente tem 3 variáveis, certo? É bem fácil calcular o diferencial total, só é um pouquinho trabalhoso, né? Bem, com isso a gente encerra nosso vídeo sobre derivação total. Aguarde os próximos vídeos.